Meus amigos, no nosso conteúdo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as compras através da internet, as compras internacionais que simplesmente desabaram no ano de 2024. Acabou de sair o relatório da Receita Federal, do Fernando Haddad, indicando essa queda drástica nas vendas, mas o fato, meus amigos, é que o brasileiro nunca comprou tão poucos produtos internacionais nos sites internacionais como Shopee, Shein e AliExpress. E por que isso está acontecendo, hein? Eu acho que você já sabe por que está acontecendo. Simplesmente porque, brasileiro, você, se quiser comprar um produto que antes era baratinho nos sites internacionais, agora você vai ter que pagar o custo. O custo Brasil, o custo do governo Lula. Ou seja, vai ter que pagar um imposto, uma taxa abusiva nas compras internacionais. Um vestido que antes você pagava R$100, por exemplo, lá na Shein, hoje você precisa pagar R$ 144,50. Ou seja, o preço do produto é o mesmo, é os mesmos R$100, só que R$ 44,50 vai direto para os cofres públicos. É ou não é um absurdo? Só que o absurdo não acabou. Por quê? Porque a partir de abril de 2025, agora, daqui a alguns meses, entra em vigor a nova regra. A nova regra é o seguinte: se você está pagando hoje R$ 144,50 num vestidinho, a partir de abril vai para R$ 150. Esses caras têm fome de imposto e, cara, a bizarrice não acaba, porque a partir de abril, quando você for comprar um produto acima de R$300, você vai pagar R$300 pelo produto, mais R$300 de imposto, exatamente 100% de imposto nas compras acima de $50, acima de R$300. 100% de imposto que você está pagando de mão beijada para o governo. E sabe por que eles fazem isso? Por que eles assaltam as nossas carteiras com essa quantidade abusiva de impostos? É porque o brasileiro não faz absolutamente nada. Todo mundo aceita numa boa, continua pagando e vida que segue. As pessoas vão deixar de comprar ou vão comprar menos, enquanto que as compras internacionais estão desabando nesse momento. Sabe o que está acontecendo? Isso aqui, ó. O governo bateu recorde de arrecadação de imposto justamente nas compras internacionais. Pois é, menos produto para você e mais dinheiro para o governo. É isso que está acontecendo, e justamente à custa de quem? Às custas dos mais pobres, às custas de você, trabalhador. O que eles fazem com o nosso dinheiro? É para o Lula torrar o nosso dinheiro com hospedagens luxuosas. É para a Janja torrar o nosso dinheiro, R$4.000 por dia. É para o Lula torrar o nosso dinheiro com cartão corporativo, milhões e milhões de reais, e no final colocar sigilo de 100 anos. Cara, isso aqui é o país da piada pronta. Não tem condições de um país como esse ir para frente, cara, me desculpa. Enquanto que as pessoas antes utilizavam exatamente os sites internacionais para comprar um produto mais baratinho, para sobrar um dinheirinho no final do mês, para pagar uma conta, para pagar por outros produtos, agora isso acabou, porque esse dinheiro está indo justamente para sustentar essa cambada que está tocando o nosso país. Bom, eu vou trazer essas e outras informações no nosso conteúdo de hoje. Não saia no meio, porque o nosso bate-papo hoje está simplesmente imperdível. Mas antes de entrar a fundo, eu vou fazer como eu faço sempre. Eu vou pedir para você o seu like logo aqui no início. Você que já conhece o nosso trabalho, é um inscrito aqui no nosso canal, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola, já deixou o like antes mesmo do conteúdo começar, não é verdade? Agora, se você caiu de paraquedas aqui, não conhece o nosso trabalho, não precisa dar like agora. Segura a sua mão e acompanhe o conteúdo até o final. Se você perceber que em algum momento esse vídeo aqui agregou algum valor para você, aí sim faz total sentido você deixar o seu like. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho também. Bom, vamos lá para o giro do nosso conteúdo. Essa matéria que saiu no dia de hoje, está saindo em todos os portais, sobre as compras internacionais. Sabe aquelas comprinhas que você fazia lá no site como Shein, Shopee, AliExpress, que antes eram baratinho, na época da pandemia foi uma febre, depois da pandemia também, porque eram mais baratinhos, no final das contas sobrava mais dinheiro no teu bolso para você comprar outros produtos, para você pagar uma conta, pagar por outros serviços, pagar um boleto, não é verdade? Bom, então essas comprinhas internacionais, meu amigo, esquece. O governo Lula tratou de acabar com essas comprinhas internacionais. Compras internacionais recuam em 2024, mas a arrecadação sobe 40% com o novo imposto e bate recorde. Em agosto de 2024, o governo aumentou para 20% o imposto sobre as encomendas internacionais de até $50, ou seja, compras até $50 eram isentos do imposto de importação. Agora não é mais isento, tem que pagar tanto o ICMS como o imposto de importação. Só que eles querem mais, está muito pouco. Olha, a tal taxa da blusinha, né? O ICMS cobrado pelos estados vai subir de 17% para 20%
em abril. A Secretaria da Receita Federal informou nessa quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2025, que o número de encomendas internacionais feitas pelos brasileiros caiu 11% em 2024, em comparação com 2023. E olha que em 2023 teve uma queda drástica também. Foi justamente quando começou o Remessa Conforme. Ano após ano, agora as compras só estão caindo. As pessoas estão comprando cada vez menos. Só que, enquanto que as pessoas estão comprando menos, o governo está arrecadando cada vez mais. Essa é a matemática desses caras. O que isso está acontecendo? Por causa disso aqui, ó, a importação por meio do programa Remessa Conforme, que é o programa de conformidade onde as empresas aderiram a esse programa e todas as encomendas vindas lá de fora passam automaticamente por esse programa. A importação por meio desse programa, o Remessa Conforme, representou 91,5% no total de importações de 2024. Praticamente todas as compras internacionais passam pelo programa Remessa Conforme. E a Receita Federal nem tem mais o trabalho de ver o que vai taxar, o que não vai taxar. Por quê? Porque isso aqui já é um sistema automático de cobrança de impostos. E quanto que o governo saqueou do bolso do brasileiro com esse imposto de importação, hein? Esse dinheiro saiu do bolso dos brasileiros e foi justamente para os cofres públicos. Quanto? 2 bilhões 980 milhões de reais, ou seja, quase 3 bilhões de reais, meu amigo. Um recorde histórico. Pois é, o que você acha dessa quantidade absurda de dinheiro que você colocou nos cofres públicos, hein? Eu sou totalmente contra essa quantidade abusiva de impostos que a gente paga hoje no nosso país, porque não tem necessidade disso. Olha o que disse a turma lá do Jornal Nacional sobre esse fim da isenção do imposto nas compras internacionais. A Receita Federal anunciou hoje que vai acabar com a isenção de imposto sobre encomendas internacionais que custem até $50. O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, deu essa informação numa entrevista ao portal UOL e a assessoria da Receita confirmou a decisão ao G1, mas não esclareceu quando a medida vai entrar em vigor. Essa ação faz parte do pacote de medidas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aumentar a arrecadação e para viabilizar as metas de resultado das contas públicas previstas no novo arcabouço fiscal. Ou seja, não tem nada escondido aqui. Eles criaram exatamente esse programa Remessa Conforme, o programa da taxação, para arrecadar mais dinheiro. Para que, em arrecadando mais dinheiro, o governo possa gastar mais dinheiro também. Porque essa é a regra do arcabouço fiscal, se você não sabe. Olha só a linha do tempo. No começo, as compras de até $50 eram isentas do imposto de importação, ou seja, ninguém pagava nada, mas tinha que ser declarada à Receita Federal. Isso gerava trabalho para a Receita Federal, que tinha que ver que produto que está ali dentro, se é mais ou menos de $50. Eles não conseguiam acompanhar o volume de pedidos que estavam entrando no nosso país. E aí eles tiveram a brilhante ideia de criar o Remessa Conforme, que dessa forma a Receita Federal não precisa trabalhar. Ao invés de ter que ficar abrindo caixa, vendo o que está entrando ali, o que não está, eles criaram um sistema. Os sites internacionais como Shein, Shopee e AliExpress acoplam o seu sistema ao sistema do governo e 100% das encomendas que vêm lá de fora para cá através desses sites já são tributadas automaticamente direto na fonte. O governo já sabe que produto que é, já sabe qual é a taxa, tem que pagar a taxa antes do produto entrar aqui no nosso país. E essa é a eficiência do governo, da Receita Federal, em taxar mais, em tirar mais o nosso dinheiro. Eles poderiam ter essa mesma eficiência na hora de gastar o nosso dinheiro também, né? Ah, mas para que eles vão fazer isso? Ainda em 2023, no entanto, os estados instituíram ICMS de 17% para essas compras. Em agosto de 2024, o governo falou, quer saber, esse pessoal está pagando 17%, ninguém chiou, todo mundo aceitou numa boa, então vamos botar mais 20% aqui, cara. O Congresso Nacional, essa turma toda que está lá tocando Brasília, eles aprovaram essa alíquota de 20% no imposto de importação, ou seja, agora é 17%, mais de 20%. E ao mesmo tempo o Estado falou, quer saber? O governo federal está pegando 20% de imposto e a gente está só com 17%? Não, a gente vai igualar. Então é 20% de ICMS e 20% de imposto de importação. Então, ao mesmo tempo, os estados elevaram a sua tributação por meio do ICMS também para 20%. Segundo os cálculos dos varejistas, a partir de abril desse ano, quando começa a vigorar essa nova alíquota de ICMS de 20% e de imposto de importação de 20%, a taxação subirá, ao invés de 44,5%, para 50%. Isso nas compras abaixo de $50. Nas compras acima de $50, vai para 100%. E o que disse a Shein sobre essa medida do governo de taxar ainda mais as compras internacionais, hein? Logo, a Shein foi uma das primeiras a aderir ao programa Remessa Conforme, acreditando no conto de fadas do governo que iria melhorar
o ambiente aqui de importação no Brasil, que as pessoas iriam importar mais, que as pessoas iriam estar muito felizes pagando 100% de imposto. Vamos lá, aspas para Shein. Essa decisão impacta desproporcionalmente as populações mais vulneráveis do Brasil, que dependem de produtos internacionais acessíveis para suprir suas necessidades, acrescentou a Shein em dezembro de 2024. E o que disse também o AliExpress? O aumento da alíquota do ICMS para 20% eleva a carga tributária efetiva para os produtos acima de $50. Na realidade, é para os produtos abaixo de $50, para 50%. E dobraria o imposto sobre esses itens acima desse valor, ou seja, acima de $50, esse valor chegando a 100%. Essa medida, somada ao aumento de agosto, que já havia dobrado os impostos sobre os produtos abaixo de $50, impactará diretamente os consumidores brasileiros já sobrecarregados pelas maiores tarifas de importação do mundo. Pois é, outra turma, o AliExpress aqui, ó, que acreditou na fantasia do governo que eles iriam criar um sistema para gerar mais imposto, que as pessoas iriam comprar felizes e contentes pagando impostos abusivos para o governo. Mas enquanto tem algumas pessoas lamentando e chorando, como as varejistas internacionais, como os brasileiros também estão lamentando e chorando porque tem que pagar muito mais caro, outras instituições estão de sorriso de orelha a orelha. Tanto o governo, que está arrecadando 3 bilhões de reais, quanto também as varejistas nacionais, a Magazine Luiza, a turma lá da Avan também, todo mundo que faz parte lá do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo. O que eles disseram, hein? É importante salientar que é mais um passo em direção à isonomia tributária, ou seja, para eles não tem nada bom ainda. Essa quantidade de impostos ainda é insuficiente para o que eles acreditam que tem que ser, ou seja, significa que, cara, pode se preparar, vem mais imposto por aí. Então vamos lá, quem são essas empresas que fazem parte do IDV, que eles estão tirando o corpo, colocando o presidente para falar, para eles não se queimarem, mas aqui a gente mostra, tá lá no final da matéria. Americanas faz parte desse grupo. Açaí, C&A, Carrefour, Centauro, Dafite, Pão de Açúcar, Casas Bahia, Leroy Merlin, Lojas Rene, Magalu, Marisa, Pernambucanas, Pet Love, Polishop, Riachuelo, Tokstok, Veste, Via Veneto, Brooksfield, Vivara e Zara. Enquanto o governo bate recorde de arrecadação, ou seja, por mais que entre uma quantidade recorde de dinheiro para o caixa do governo Lula, mesmo assim não é o suficiente para equilibrar as contas públicas. Esse governo é um poço sem fundo, ou seja, não é falta de dinheiro, é falta de planejamento, é falta de controle, é falta de responsabilidade com o nosso dinheiro. Bom, já trouxe algumas informações no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start. Esse aqui foi só o início. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui embaixo no campo dos comentários. Deixa a sua mensagem. Eu quero saber o que você acha disso tudo. Se você tem importado, se você não tem importado, se você está boicotando essas empresas, se você não está boicotando. Então deixa aqui a sua participação, que é extremamente importante para dar corpo para a nossa conversa. Também é extremamente importante você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Afinal de contas, você não vai ver esse tipo de informação sendo divulgado no Jornal Nacional. Você pode ter certeza disso. Então, me ajude compartilhando essa mensagem com mais pessoas, com pelo menos uma pessoa que você conheça ou um grupo que você participe. Se você gostou aqui do nosso conteúdo, deixe seu like. Se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão. Um grande abraço. A gente se vê agora, ó, no nosso próximo conteúdo.